Este programa narra cenas fortes que envolvem violência e não é recomendado para pessoas sensíveis e menores de idade. Todas as pessoas citadas tiveram seus nomes retirados de arquivos públicos e matérias de imprensa. Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje direito de resposta, favor enviar um e-mail para almoxarifadodecrimes@gmail.com. Olá, eu sou a jornalista Rochelle Barbosa e começa agora o podcast Almoxarifado de Crimes. Esse podcast é um oferecimento da Funerária Padre Germano, que fica na Avenida General Malé, número 98. E Rota Sul, aplicativo de mobilidade, seu jeito inteligente de ir e vir. Olá, estamos aqui no novo episódio do Almoxarifado de Crimes. Nesse podcast vamos falar novamente de um caso de feminicídio. Infelizmente está sendo corriqueiro, um assunto bem corriqueiro aqui para nós, da nossa região. Muito triste, né, o que vem acontecendo aí com as mulheres e essa violência de gênero que tem. E esse foi muito emblemático, foi um dos primeiros assim que a gente teve relato, que foi a morte da Darlene da Silva Pires, que ela morreu no dia 7 de abril de 2018, na região de Palmas, que é uma zona rural aqui de Bagé. E para esse episódio eu tenho meu convidado, que é o jornalista Anderson Ribeiro, que na época a gente trabalhava em 2 jornais distintos, e aí ele acompanhou bastante o caso e a gente até auxiliou muitas vezes, né, a polícia a desvendar esse caso, porque como todos os casos que a gente vê aqui de feminicídio, geralmente tem uma ocorrência de desaparecimento e aí depois, né, que é encontrado o corpo, infelizmente, é assim que acontecem as coisas e mais uma vez foi assim. O da Darlene foi muito emblemático na época, assim, eu me lembro, quando a gente pegou a primeira ocorrência desse fato, que ela estava desaparecida, né, e a gente até fez demorou um tempo para saber disso, porque aconteceu no dia 7 e ele só foi registrar lá no dia 9, o acusado, no caso, o condenado, né, o Rodrigo, que era o companheiro da Darlene. E o corpo foi muito tempo depois para ser encontrado. Então, Anderson, assim, ó, o que tu te lembra um pouco dessa história? Foi bem triste na época para a gente acompanhar esse caso e durou um tempão até ser desvendado, né? Olá, Rochelle, obrigado pelo convite para participar aqui do podcast. Foi um dos casos que a gente pode dizer mais desumano que a gente viu aqui em Bagé naquela época, né? Lá 2018. Uhum. Eu lembro que foi dia 7 o assassinato, mas só no dia 12 de abril que foi desvendado todo o crime, né? Foi uma coisa que começou com uma briga e aí teve um registro de desaparecimento, envolveu que a Darlene teria pedido carona para voltar para a cidade. Era até uma caminhonete que ele disse. Que deu até a marca e a cor da caminhonete, de um casal que não sabia quem era. E foi um trabalho bem triste para a gente da imprensa. E também para a polícia, que fez um excelente trabalho, porque em poucos dias estava com o crime desvendado, mas também teve que ter sangue frio ali. Foi uma peculiaridade, né? Porque eu me lembro que eles estavam de moto nessa estrada de Palmas, né? Numa estrada que ia para Palmas, onde eles morava ele, a família. Eu acho que ela tinha uns filhos, né? 4 filhos. 4 filhos e era, não sei se todos eram dele, eu acho que tinha um que era do casal, não me lembro. E eles tinham esse relacionamento e eles acabaram brigando, né? Nesse meio tempo, e brigaram. E eu me lembro que a delegada ainda comentou muita coisa do fato. Na época era a delegada Karen Nascimento, que estava respondendo pela delegacia da ADEAN, né, a delegacia especializada. E ela foi um caso tão emblemático e a delegada Karen ficou bem abalada na época, né? Eu me lembro que ela conversava com a gente e foi bem triste pela forma que aconteceu, né? Te lembra que quando acharam o corpo, que daí eles conseguiram desvendar, né? Eu lembro que foi uma investigação coordenada pela DEAN, com a delegada Karen, e pela 2ª DP, que na época era coordenada pelo delegado André. Ah, verdade. E foi chocante até porque eles acharam ela, o assassino tinha colocado ela numa cova rasa,
tapada com uns paus podres, assim, e folhas e coisa. A gente tinha até fotos, né, desse caso. Tem até registros disso. E a descoberta foi por um detalhe, né? Porque até então era tratado como um desaparecimento de pessoa, que o próprio condenado tinha registrado. E por um detalhe que a equipe de investigação chegou nele como assassino por causa do capacete, né? Isso, tinha uma marca no capacete e ele matou ela com aquele capacete, né? Porque aconteceu também o fato do pai dele que morreu. Isso. No dia 11 de abril, se eu não me engano. E foi aí com esses casos que a delegada juntou, com esses detalhes que a delegada juntou tudo e conseguiu com que ele fizesse a confissão. Tipo, dizendo para ele que o pai dele teria um velório, um sepultamento digno, e a companheira dele, a família da companheira dele não ia poder fazer isso. Porque ela estava desaparecida e coisas assim. Aí ele pegou e confessou o crime e foi com a equipe até o local, que era bem distante aqui de Bagé, era uns 80, 100 quilômetros de Bagé, lá em Palmas, e depois ainda entrava num matagal. Foi feito tipo uma reconstrução do crime. Do crime. E foi quando a delegada e a equipe conseguiram chegar até a cova rasa que ele tinha colocado ela. Segundo o depoimento dele, que tem nos autos do processo. No processo. Ele pegou e teriam brigado por causa de um problema mecânico na motocicleta, né? Era verdade. No meio da estrada. E durante a briga ele tinha desferido golpes com capacete na altura do rosto dela e cabeça, até que ela caiu no chão e ele terminou com esganadura. Com esganadura. E aí eu lembro que a delegada ainda comentou isso, né? Que tinha sido horrível, assim. E ele foi para casa e ele voltou com os capacetes. E como é que ela tinha pego essa carona e ele tava, né, com os dois capacetes, o dele e o dela, né? Que ele voltou com aquilo para dentro para a residência dele. No depoimento dele, ele disse que ela tinha levado o capacete. Só que quando a polícia foi atender o chamado da morte do pai dele, encontraram no galpão o capacete da Darlene sujo de sangue. E aí eles descobriram que era o capacete da Darlene porque os filhos reconheceram. E era o dela mesmo, ele matou com o dela. Isso. Matou com o dela e aí estava sujo de sangue. Eu lembro que eu falei que foi um dos primeiros feminicídios que a gente tem. A lei recém, né, tinha sido sancionada naquele ano, em 2018. E aí eu me lembro que já foi no júri que aconteceu, acho que quase um ano depois, né? Eles já tinham tipificado, né, a motivação por um motivo torpe, que é o feminicídio, que é uma qualificadora do homicídio, né? E aí ele tinha falado poucas coisas para a delegada. E no dia do júri, ele falou pouco também. Eu nem me lembro se ele quis falar. Eu acho que ele ficou em silêncio. Ele usou o direito de se manter em silêncio. De se manter em silêncio. É como acontece em vários casos, né? A gente vê, assim, que ele falou para a delegada apenas, né? Eu acho que ela conseguiu convencer por causa da morte do pai dele, que foi em seguida, né? O pai dele, eu acho que entrou numa espécie de depressão e coisa, e morreu naquele período, e ali ele se sentiu muito culpado, porque eu acho que foi pela vergonha que ele tinha do filho que teria matado, né, a Darlene. Foi esse detalhe muito bem pensado pela investigação da polícia que conseguiu fazer com que ele confessasse o crime. Tipo, usar essa situação do pai dele poder ter, já morreu, vai ter um velório, vai ter um sepultamento digno, e a família dela não ia poder dar isso para ela. Então, essa situação acabou fazendo com que ele confessasse todo o crime. O crime da Darlene foi emblemático também, porque ele pegou, assim, uma zona rural,
que a gente sabe que os vizinhos são muito próximos, né? Ali em Palmas, inclusive, eles têm associações de moradores, então a maioria se conhece. Então, quando uma pessoa desaparece, ainda mais deixando filhos pequenos, que eram menores de idade, eu acho que a comunidade se sentiu muito, se ressentiu e também acabou, né, se envolvendo nesse caso. E, como bem tu falou, a polícia se envolveu de tal forma e conseguiu essa resposta, que eu me lembro que antes do júri de ter o julgamento mesmo, teve diversas manifestações, né? A gente até acompanhou. Exatamente. Foi um caso, como tu bem falou, foi um dos primeiros feminicídios aqui na cidade, depois da lei. Uhum. Teve diversas manifestações, inclusive eu lembro que pessoas de lá das Palmas vieram para participar das manifestações, desciam algumas ruas da cidade, iam até o fórum para pedir por justiças, diversas, não só de crime contra a mulher, porque tinha várias outras coisas, tinha os filhos que de certa maneira foram, a mãe foi tirada deles, então lá, além dessa união do povo da zona rural lá que vieram participar, muitas pessoas aqui da cidade também se comoveram, que não tinham ligação direta com a família, ou com a Darlene, ou com o próprio Rodrigo, resolveram a participar, porque foi uma comoção, não tinha como não ser, né? O histórico, assim, dele, né, ele não era uma pessoa que trabalhava na zona rural, não era uma pessoa, assim, que teria histórico de violência, a gente não sabe como é que era a relação, porque na zona rural é mais difícil de chegar, né? Pois é, isso eu lembro que a delegada Karen falou, inclusive, que não tinha nenhum registro contra ele, não tinha nenhum registro, que familiares e os próprios filhos relataram que ele era muito ciumento, que ele ligava muitas vezes para ela para saber o que ela estava fazendo, onde estava, com quem estava, que existia brigas e talvez até agressões, mas que nunca teve registro. E eu lembro, na época, que ela enfatizou isso ainda, para as mulheres registrar, porque ela não tinha acompanhamento nenhum, não tinha noção, a equipe, a delegacia não tinha noção que isso estava acontecendo, porque ele nunca foi feito nenhum registro contra o Rodrigo. Contra ele, claro, até porque, assim, ainda na zona rural é mais difícil ainda, né? Imagina, acontece num lugar distante, num lugar onde as pessoas não têm muito acesso, né? Acesso a uma delegacia, que, graças a Deus, a gente tem aqui em Bagé uma delegacia especializada, que não é o caso de várias regiões, né? A gente sabe que não tem esse acolhimento e é necessário, né? Hoje a gente tem mais delegacia da mulher, mas mesmo assim ainda é pequeno número aqui para Bagé, né? E eu lembro o maior choque assim que eu tive na época, por ser um dos primeiros feminicídios, é por não ter nada, tipo, não tinha um embasamento de nenhuma medida protetiva, que geralmente aqui quando acontece na cidade já tem algum caso, uma violência patrimonial, uma violência física, né? Alguns detalhes assim que daí vão juntando, e nesse caso não tinha, né? Não, nem violência psicológica, nada, não tinha nenhum registro. E então era bem isso, né? Não tinha como saber. E são vários, como é que eu vou dizer, vários fatores. Vários fatores que principalmente o pessoal da zona rural, como tu falou, sabe? Às vezes até a dependência financeira, né? E até demoradia, né? De tirar o próprio sustento. Muitas vezes algumas mulheres acabam permitindo. É muito triste, assim, esse ano aqui em Bagé, a gente já está registrando, já está em 15 homicídios, sendo 3 feminicídios, né, que aconteceram, e é um número muito alto. Parece que os casos, em vez de diminuir, em vez de tá melhorando, em questão de ter uma lei, de ter punição, mesmo assim ainda cresce. E eu lembro assim, da gravidade que foi, porque ele matou com capacete no meio de uma estrada, né? E eu me lembro que foi a equipe do IGP lá, quando encontrou o corpo, né, junto com ele e tal. Era noite, era madrugada até, onde ele mostrou. Um lugar horrível, um lugar assim, ele foi condenado também por ocultação de cadáver, que é um agravante, né, do crime de homicídio e feminicídio, no caso. E ele tinha colocado, assim, uns galhos e tal. E aí, inclusive, assim, ele tinha batido tanto no rosto dela, que a delegada disse, até numa entrevista que ela deu, ela disse que ela estava com uma marca ainda no rosto
Isso foi uns 4, 5 dias depois do que tinha acontecido. Foi dia 7, só o dia 12 que eles foram... dia 12 que foram encontrar o corpo dela, que daí ele confessou, né? Que daí o pai dele já tinha morrido um dia antes, e aí ele acabou que, né, disse o que tinha feito. E, além disso, eu lembro que a gente foi no júri popular, né? Que estava cheio até por causa das manifestações e das pessoas, né, da zona rural, assim, que vieram, e muitas pessoas que... Foi um júri bem alto, assim, e foi porque os familiares e os amigos, né, reiteraram o que as crianças tinham falado, que ele tinha muitos ciúmes dela. Aquela coisa da posse, né? O que a gente vê muito, né? Que acontece com as mulheres de ter, né? De serem como se elas fossem colocadas em um objeto, né? E outro detalhe que eu lembro também, Rochelle, é a função da frieza dele. Eu lembro que alguns investigadores da Polícia Civil comentaram isso, tanto no momento da reconstrução lá, que ele levou eles até o lugar, quanto nas oitivas. Diz que ele, como sempre se nada frio. estivesse acontecendo, sempre frio, cabeça baixa, respondendo o que perguntavam. Que coisa, né? Parece que não demonstrava arrependimento, sabe? E a gente vê muito isso, sabe? Parece que é bem comum, né? A maioria dos casos que eu trouxe aqui, sempre o companheiro ou ex-companheiro que matou, ele tem essa frieza de achar que fez certo. Como se fosse uma coisa que ele podia fazer, como se a mulher fosse propriedade dele, né? Outra coisa também que eu lembrei agora é que depois que ele registrou o boletim de ocorrência de desaparecimento, ele ainda foi para casa com os filhos dela. Sim, e ele ficou em casa. Ficou em casa com os filhos dela, esperando que ela fosse aparecer. Uma mentira, assim, ele ainda conseguiu ser frio em frente àquelas crianças, né, e tudo. E, infelizmente, né, o pai dele teve que morrer para ele poder falar, né, e ela ter um enterro, bem isso, sabe, de ter uma chance da família conseguir enterrar, né. Eu lembro que a delegada falou também que um momento bem, bem delicado e desesperador da situação foi quando os filhos reconheceram o capacete dela, porque eles ainda tinham esperança de encontrar a mãe deles viva. Então, quando eles viram o capacete dela, sujo de sangue, que até então o Rodrigo, que não é, eu acho que ele não é pai de todos eles, disse que estava com ela, quando eles viram aquilo, eles tiveram certeza que a mãe deles ela não ia retornar, né? Ia retornar. Tinha uma que era maiorzinha, eu me lembro que ela estava no júri. Eu acho que de 15 anos. Que era mais velha, assim. Ela era bem nova, a Darlene, acho que ela tinha 33 anos quando isso aconteceu. E ela trabalhava, né? Ela trabalhava eu acho que ela era, tipo, serviços gerais numa instância ali, né? Em Palmas. E ele também, ele trabalhava numa instância, acho que ela era peão, assim, trabalhava com isso. E no júri, a gente sempre nota isso no júri, né? Não sei se tu percebe que nem eu, mas a gente sempre nota que chega no júri e parece que eles são uns coitados, sabe? Tipo, não, ele não fez aquilo, acho que para dar pena, né? E ele foi defendido pela Defensoria Pública, ele não pediu... Eu lembro até na época, ele foi pela Defensoria Pública, que o defensor, se eu não me engano, era o defensor, ainda questionou, eu não lembro se foi algum policial ou se foi a própria delegada, por que ela não tinha levado em conta uma possível traição dela com o Rodrigo. E eu lembro que a delegada respondeu, porque não era isso que estava em júri, claro. Que a gente precisava saber era onde ela estava e que ele matou ela. E que mesmo se fosse essa questão... por uma traição, ele não tinha o direito de tirar a vida dela. Com certeza. Então... E ainda com além da capacetada de ter deixado ela marcada, ainda asfixiou ela. Toda uma situação assim, que foi muito comovente, triste. E no dia que encontraram, as fotos eram bem escuras, assim, porque eles só foram achar na madrugada. E eu lembro que, voltando aos detalhes da frieza dele, eu lembro que numa das oitivas dele, ele ainda disse que ela lutou pela vida, que quando ele estava esganando ela ainda tentou se defender e ainda arranhou ele. Nossa. A frieza em dar essas riquezas de detalhes, sabe?
Tipo, eu tava matando ela ainda quis se defender. Ai, que coisa triste. E outros detalhes do júri também, que a acusação, né, que chamou uma professora que era ex-cunhada da Darlene, né, e ela falou que foi lá na casa para falar, porque a Darlene era uma pessoa muito calma, né, muito tranquila. A Darlene era uma pessoa que tinha uma vida familiar tranquila, não era de festa, não era da noite. Ela deixou bem claro, assim, ó, que ela foi lá, ela jantou com a família, a Darlene já estava desaparecida. Ele ainda fez uma janta para essa ex-cunhada da Darlene, conversou com ela fez ali, ficou com as crianças, né, que eu acho que algumas eram sobrinhas dela, e ela disse que o que ela notou na ocasião, que ela notou demais, assim, que foi mais significativo para ela, que ele estava nervoso, apesar de tudo, assim, ele estava nervoso, acho que porque ele não queria que ela estivesse ali, ele não queria que... se eu não me engano, teve alguma coisa dela dizer que chegou a confrontar ele, dizer, não, mas tem alguma coisa errada. Isso. Tu fez alguma coisa. E ele ficou bem nervoso com aquilo, e ele não queria que ela ficasse ali muito tempo, que ele estava com as crianças, que estavam preocupados com o desaparecimento. Então, tu vê, assim, parece que ele arquitetou tudo isso, sabe? Apesar dele dizer que foi naquele momento, naquela discussão, a gente não sabe da prévia, né? Sim. E a importância das mulheres registrar de qualquer atitude, de qualquer situação, ir à frente, né? Dizer, olha, tô passando por isso, mesmo que não identifique como sendo uma violência, né? Sempre falo aqui que às vezes a pessoa não se vê naquele ciclo de violência por estar num relacionamento. E então ela não vê que aquele homem está cometendo uma violência contra ela. Mas ela, por ser uma pessoa calma, por ser uma pessoa tranquila, talvez ela não tivesse percebido que aquele homem estava querendo coordenar a vida dela, querendo mandar e ter ela como propriedade. E ela acabou deixando, infelizmente, né? Chegou a um ponto que não... E sempre lembrando, né, que a violência não é só violência física. Tem a violência patrimonial, a violência psicológica, dentre tantas outras. E que na época a gente tinha a DEAN já, mas hoje aqui em Bagé também tem a Sala das Margaridas na DPPA. Isso, que é o acolhimento, né? Também é um ambiente preparado para receber mulheres vítimas. Sim, porque muitas vezes as mulheres se sentem assim, como é que eu vou chegar lá e falar do meu marido, na frente de todo mundo, para um policial que muitas vezes não sabe atender, né? Hoje ainda bem temos esse acolhimento, né? Claro, ainda falta muita coisa, eu acho que ainda falta muito, muito preparo para toda a comunidade, porque infelizmente é que nem eu te falei, já estamos no 3º feminicídio e não terminou o ano ainda. E a gente não sabe o porquê de estar aumentando tanto esse ódio pelas mulheres, né? A gente às vezes até eu converso muito com o pessoal da polícia, com as delegadas principalmente, que elas estão mais ali perto, né? Eu me lembro até na época a delegada Karen ficou bastante abalada com esse caso, que foi, ela até depois ela tirou umas férias e depois ela retornou para outra delegacia, porque eu acredito que realmente é muito difícil tu lidar com isso. Imagina tu ver, né, toda aquela situação ali, ela ter que conviver, e ela é uma mulher, né, assim como eu sou, e eu fico pensando assim, é uma coisa complicada, né. E na época ela era a delegada que coordenava a DEAN, e se eu não me engano, ela estava, não sei se na primeira DP também, que tinha o cartório do adolescente. Então, fora todos esses casos de violência contra a mulher, ela ainda atendia a violência contra as crianças e adolescentes. Os vulneráveis. O assédio, todos esses tipos. Porque isso hoje é a atribuição da DEAN, todos esses casos, quando envolve violência sexual, né? E aí tu vê que é uma situação que as pessoas ficam constrangidas com aquilo, né? E ainda bem que no júri, né, o que aconteceu, o júri popular entendeu que ele era culpado. Eu ainda acho, assim, que poderia ter pego uma pena maior. Ele foi condenado a 18 anos. 18 anos e 8 meses. 8 meses, e ele foi preso. Ele já estava preso, ele tinha uma preventiva, já ficou preso. E ele está preso até hoje, ele ainda está aqui no presídio regional.
né? Por isso, assim, eu não sei como é que é a situação lá dentro do presídio hoje dele, né? Eu não sei como é que é porque às vezes tem, né, bom comportamento, consegue, né? Mas é tão triste a gente pensar que uma pessoa, porque teve um outro caso que eu fiz aqui e ele tinha sido condenado e já estava solto, mesmo com a pena de 18, 16 anos. Sim, se a gente for pensar, daqui poucos anos ele vai estar solto aí. Já fazem 6 anos. E ela perdeu toda a vida dela, né? Infelizmente. Perdeu a vida dos filhos que ela não pôde acompanhar, de toda a família. É muito triste esse caso. Mas muito obrigada, Anderson. Foi um prazer falar contigo. E esses casos assim que a gente acompanhou, a nossa vida de repórter policial não era muito fácil, né? Não sei que sendo para mim. Hoje tu tá no outro setor aí, né? Mas eu acho que tu gostava bem da função, né? Foram anos que a gente trabalhou junto, né? Eu comecei meu contigo, pupilo. Comecei contigo. Teve alguns casos bem pesados, mas a gente não é gostar daquilo ali. A gente mas é gostar da nossa profissão. Exato. De poder ajudar da nossa forma a trazer uma informação de qualidade, uma informação certa, bem checada, que hoje em dia é bem difícil. Com certeza. Hoje em dia é bem difícil. Então, foram bons anos. Ai, muito obrigada, tá? Adorei te entrevistar. Obrigado. Esse podcast é um oferecimento da Funerária Padre Germano, que fica na Avenida General Malé, número 98. E Rota Sul, aplicativo de mobilidade, seu jeito inteligente de ir e vir.